Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FreeCAD BIM. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como utilizar as ferramentas da bancada Structure Tool, uma bancada que eu venho aí desenvolvendo já há algum tempo. Nos vídeos anteriores, eu ensinei a fazer o download e a instalação da bancada, fazer a instalação de forma manual, porque ela ainda não se encontra no repositório padrão do FreeCAD, então a única forma de fazer a instalação é de forma manual. E também ensinei, passei um panorama geral ali de como funcionam as ferramentas, das nossas barras de ferramentas, E nesse vídeo eu vou estar ensinando a desenvolver de fato, fazer a análise de fato de uma viga simples, tá bom? Então bora ali para o computador. Então eu já estou aqui com o meu FreeCAD aberto. Basicamente eu vou criar um novo arquivo aqui. Já estou com a minha bancada Structure Tool aqui carregada, tá? Então eu tenho aqui as minhas ferramentas de desenho, ferramentas de Snap e tudo mais. Aqui as ferramentas de análise, de criação dos elementos de estrutura, os elementos estruturais, carregamentos, cálculo e diagramas, tá? Então, aconselho você aí que não acompanhou o último vídeo que volte lá e acompanhe, tá? Então vamos começar aqui. Inicialmente, antes de a gente dar início de fato a criar a estrutura, a nossa viga, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante que geralmente eu utilizo aqui para facilitar na hora de fazer os desenhos, tá? Unifilar, da nossa estrutura, que é a definição de estilo. Se eu clicar aqui nessa ferramenta, definição de estilo, vai abrir essa caixinha aqui em que eu posso definir o estilo do desenho que vai ser criado aqui na tela. Então eu posso definir a cor da linha, por exemplo, espessura de linha, tamanho do ponto. Aqui em cima eu também consigo configurar a cor, se for uma forma 3D eu consigo também configurar isso. Mas o que geralmente eu faço alteração mesmo é na cor do ponto, cor da linha, espessura da linha e espessura do ponto, tá? Então geralmente eu deixo aqui a cor da linha azul, a espessura da linha em 2 pixels, a cor do ponto em laranja e o tamanho do ponto em 6 pixels, tá? Faço essa alteração e clico aqui para salvar. Dou um nome qualquer, no caso meu aqui eu defini como estrutura, Então eu tenho um estilo de estrutura e também criei um estilo padrão, que é tudo preto e estilo de 1 pixel, que geralmente eu utilizo para poder fazer outros tipos de projetos, tá? Então, projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, esses outros projetos eu coloco nesse estilo padrão. Já a estrutura eu geralmente defino dessa forma, tá? Isso vai facilitar na hora da gente fazer o desenho, tá, pessoal? Então, na hora de fazer os snaps no desenho, nas linhas, isso facilita demais. Então, eu aconselho você que faça essa configuração aí no seu computador também. Então, depois que você fez a configuração, salvou, basta você escolher aqui o estilo e clicar em OK. Então, o estilo já vai estar aplicado, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nosso plano de trabalho, tá, pessoal? Como o nosso objetivo aqui é fazer uma viga biapoiada, que nada mais é do que uma viga, a gente consegue fazer o cálculo de forma bidimensional, o que eu aconselho vocês a fazer quando a estrutura for bidimensional é definir o plano de trabalho, que a gente consegue definir a partir dessa ferramenta aqui, plano de trabalho. Eu clico aqui e eu consigo definir a posição do meu plano de trabalho. Vou tirar um pouco o zoom aqui e mostrar para vocês como é que essa ferramenta funciona. Então aqui eu consigo definir o plano de trabalho no topo, igual está agora. Consigo também definir o plano de trabalho na frente. Então, se eu clicar aqui, eu tenho o plano de trabalho na frente. Vou voltar para cá. Também consigo definir o plano de trabalho do lado, tá? E qual é o ideal para estruturas bidimensionais? Geralmente, o que eu aconselho fazer é criar o plano de trabalho na frente, tá?
Então aqui eu tenho o eixo X e o eixo Z. Tá? Isso facilita muito porque é mais cômodo, né, na hora de fazer a criação dos desenhos. Então eu vou clicar aqui para ele ficar de frente à minha grade. Tá? Então aqui eu já estou com o meu plano de trabalho configurado. Para estruturas espaciais, é isso que você pode criar talvez o pórtico plano dessa forma e aí depois alterar o plano de trabalho para poder fazer a cópia daquele pórtico, né? Você também pode trabalhar, se for criar uma grelha, por exemplo, no plano de trabalho do topo, e aí vai da sua escolha, tá? Mas aqui eu gosto de criar dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a nossa linha, que vai servir como base, né? Como referência para o nosso elemento estrutural. Para isso a gente utiliza as ferramentas da bancada Draft. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de linha, cliquei. Então a gente tem aqui a ferramenta de linha e algumas propriedades aqui, como por exemplo, uma propriedade muito importante seria das coordenadas relativas, que geralmente eu deixo marcado. Também deixo marcado continuar, porque caso eu quiser continuar fazendo o desenho com linha, eu não preciso ficar clicando na ferramenta toda vez que eu precisar de fazer a linha. Então a ferramenta vai ficar ativa mesmo depois de criar a linha. Tá? Então cliquei na ferramenta de desenho de linha, vou vir aqui e vou clicar no meu ponto 00, né, na minha coordenada 00. E você consegue ver aqui que ele já está snapando para mim. Por quê? Porque eu deixei aqui o meu snap ligado, o snap de grade. Tá? Então é interessante você fazer isso também para facilitar aí o desenho. Então vou clicar aqui e ele já deixa eu desenhar a linha, né? Para me travar em uma certa posição, basta eu clicar na tecla Shift e segurar. Então ele já fica travado aqui, ó, por exemplo, no eixo X, ou se eu puxar para cima, ele fica travado no eixo Z nesse caso, né? Eu quero fazer uma viga, então eu vou manter ele, essa linha na horizontal, né? Então eu vou travar ele aqui na horizontal e vou digitar o valor que eu quero. Eu quero uma viga de 5 metros. Então aqui a minha escala está em milímetro, né? Você pode ver ali no canto direito. Então eu vou digitar aqui 5.000 e dar um Enter. Então ele já criou aqui a minha linha. Já no estilo que eu defini aqui como padrão, né? Então beleza, minha linha já está criada. Eu já posso inclusive retirar a grade. Então eu já estou aqui com o meu elemento de linha criado. Eu vou definir, o próximo passo é definir essa linha, que é literalmente uma linha simplesmente gráfica, né, da minha bancada Draft, em um elemento estrutural. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a minha linha e venho aqui na ferramenta de definir membro e clico nela. Você pode notar aqui do lado que apareceu algumas propriedades a mais. Essas propriedades, como eu disse no último vídeo, são importantes para que a bancada Structure Tool ela reconheça essa linha não como uma simples linha, mas sim como um elemento da estrutura. Tá? Então aqui eu consigo definir o material, a rotação da seção e a seção em si. Tá? A seção que vai fazer parte desse elemento estrutural. Por enquanto eu ainda não defini material e nem seção, tá? Então eu vou deixar isso aqui em branco, tá? E vamos passar para o próximo passo, que é definir os meus apoios. Depois a gente volta aqui e define o material e a seção. Então, para definir os apoios, basta eu selecionar os pontos. Tá aí a importância de definir o estilo, porque facilita na hora de selecionar esses vértices, né? Então eu vou clicar aqui, definir o apoio, ou também eu posso clicar no meu vértice, segurar o Ctrl e clicar no outro vértice e definir todos os apoios de uma única vez. E é o que eu vou fazer. Então eu clico aqui, seguro o Ctrl, clico no outro vértice e aí agora sim eu posso soltar o Ctrl e clicar na minha ferramenta de apoios. Então já criei os meus dois apoios. Por padrão, esses apoios vêm configurados como engastes, tá?
Então aqui a gente consegue ver que eles estão engastados, né? São apoios de engaste. Então eu vou definir eles como apoios simples. Então eu vou selecionar os dois, vou alterar as propriedades dos dois ao mesmo tempo, tá? Então aqui nas propriedades dos apoios a gente tem rotação e translação nos 3 eixos, além também da escala do desenho, que eu vou manter 1 por enquanto. Como são apoios simples, eu vou retirar a rotação dos 3 eixos. Então você pode notar aqui que ele já virou um apoio simples, tá? Só que tem um porém aqui, tá, pessoal? Como eu estou num ambiente tridimensional, né? Eu vou até ativar a grade aqui de novo. Eu vou colocar na posição de topo para você visualizar melhor. Então, como a gente está num ambiente tridimensional, quando é um elemento simples dessa forma, acontece alguns poréns aí na minha estrutura. Porque, por exemplo, não tem nada que impede essa barra de rotacionar no eixo X. Então, se você olhar aqui, eu defini um apoio, eu liberei a rotação tanto nesse vértice quanto nesse vértice, né? Que liberei a rotação em todos os eixos. Então pode ser que a viga ela rotacione no seu próprio eixo, tá? E isso pode dar um problema. Então é interessante que quando for uma viga simples, por exemplo, você trave a rotação no eixo em que a viga está. Porque o que importa para a gente aqui é simplesmente esse plano aqui, né? Então a viga rotacionar no seu próprio eixo não nos interessa. Então é interessante a gente travar essa rotação. Então eu vou fazer isso nos 2 apoios. Posso fazer isso inclusive em um único apoio, tá? Que já é o suficiente. Então nesse apoio de cá, eu vou vir aqui, eu observo qual é o eixo que a viga está, que seria no eixo X, né? Então eu vou colocar aqui de novo a grade para você observar. O eixo vermelho é o X, a viga está sobre esse eixo, e eu vou travar ela nesse eixo. Então eu vou clicar aqui em um dos apoios, vou vir aqui em rotação no eixo X, e vou habilitar a fixação. Note aqui que o desenho gráfico do apoio já mudou, indicando que algum dos eixos já foi travado, tá? A rotação. Então ele não é totalmente livre. Já no apoio de cá, a rotação é totalmente livre, tá? Então, beleza, a gente já definiu os nossos apoios. Eu vou retirar a grade e vamos dar continuidade aqui. O próximo passo é a gente definir o meu material e a minha seção, tá? Então vamos definir primeiramente o material. Vou clicar aqui em material, ele vai criar aqui um objeto para mim, material. Eu vou clicar nele e vou definir aqui as minhas propriedades do material. Então eu quero um material, por exemplo, concreto. Então eu tenho que preencher as minhas propriedades aqui, por exemplo, densidade. Vou colocar aqui 2.500 kg por metro cúbico. Eu posso alterar, tá, pessoal? Essas unidades aqui, posso colocar em toneladas por metro cúbico, mas tem que ser unidades de peso por metro cúbico, né? Porque isso daqui é uma medida de densidade. E aí o próprio cálculo aqui, ele converte isso em força, quando for para poder fazer o cálculo de peso próprio, tá? Modo de elasticidade, então eu vou colocar aqui modo de elasticidade do concreto em torno de 20 MPa, né, que seria 25 gigapascal, e o coeficiente de Poisson, que do concreto, pela norma, a gente considera 0,2. Então pronto, já defini o meu material. E o próximo passo é definir a minha seção. Existem 2 formas, tá, de definir a seção. Você pode simplesmente clicar na ferramenta de seção. Ele vai criar o meu objeto aqui de seção. E aí eu posso preencher os dados aqui manualmente, tá? Então eu posso preencher os dados de seção, as informações aqui de área, momento de inércia polar, momento de inércia em Y, momento de inércia em Z e produto de inércia. Posso fazer isso de forma manual, ou, o que é interessante, né, e o
e agiliza muito o processo aqui de criação, é desenhar a minha sessão e a partir disso criar o meu elemento de sessão. Então eu vou desenhar literalmente a forma da minha sessão e a partir desse desenho definir o elemento de sessão. E aí a partir desse desenho ele vai pegar todas as minhas propriedades. Então eu vou fazer isso. Então para fazer isso, para mim desenhar a minha sessão, eu vou colocar aqui a minha grade de trabalho, né, o meu plano de trabalho no topo. Vou ocultar aqui esses outros elementos e vou desenhar utilizando o esboço, porque a gente consegue definir cotas aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou definir aqui meu esboço. Aqui. Então eu posso escolher qual é o plano que eu quero desenhar o meu esboço. Eu vou colocar no plano XY, né, que seria o meu plano do chão aqui, no caso, né? Clicar em OK. E aqui eu vou definir o meu... eu vou desenhar a minha seção. Vou desenhar uma seção simples, tá, pessoal? Para esse exemplo, uma seção retangular. Então eu vou vir aqui na ferramenta de retângulo, desenho, defino as cotas. Então vai ser uma seção de 20 centímetros por 40. Então eu vou colocar aqui 200 milímetros e 400 milímetros. Então eu já tenho aqui minha seção retangular. Agora uma coisa importante a se notar, pessoal, é a posição do meu desenho em relação à minha origem, tá? Porque isso vai interferir. Porque você pode imaginar isso daqui como se fosse o eixo da minha viga, tá? Então imagina que esse ponto aqui está saindo da tela, né? Eu tenho um eixo aqui, que seria o eixo da viga, e essa seção está no eixo da viga, tá? Então eu posso definir essa seção nessa posição, nessa posição, nessa posição, e isso vai refletir no cálculo de momento, tá? De inércia dessa seção. Então se eu quero que minha seção fique centralizada no eixo da minha viga, do meu elemento estrutural, nesse caso viga, né? Eu tenho que literalmente colocar ele para ficar centralizado aqui, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, a se notar é que eu posso desenhar literalmente qualquer seção, tá? Não precisa ser uma seção quadrada. Então, eu vou deixar essa seção aqui de lado, só para demonstrar para vocês. Eu posso utilizar qualquer ferramenta aqui e desenhar uma seção qualquer, que também vai funcionar, tá? Então, essa ferramenta é muito poderosa para desenhar seções. Eu vou excluir aqui e vou utilizar minha seção retangular, né, que é mais simples para o nosso exemplo. Como é que eu vou deixar ela centralizada? Eu vou utilizar a ferramenta de simetria. Então eu vou clicar na ferramenta de simetria, clicar nesse ponto aqui de extremidade, clicar na minha outra extremidade e falar qual é o ponto de simetria que eu quero entre as duas, que seria a minha origem. Cliquei aqui e ela já ficou posicionada na minha origem. Aqui é interessante que se eu quiser alterar a seção, basta eu modificar minhas cotas aqui. Então eu posso colocar uma viga de 500, por exemplo, e tudo já vai ser alterado automaticamente. Vou voltar aqui para 400 e vou clicar em Close, né, para fechar. Então eu posso ver aqui, ó, vou ativar novamente a grade e vejo que minha seção já foi criada. É a seção que eu vou utilizar para minha viga. Qual é o procedimento agora para seguir com o projeto, né? Eu tenho que converter esse sketch, que seria simplesmente um rascunho, em um elemento da bancada Draft, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo essa ferramenta aqui para conversão. Seria traço para esboço. Então, eu clico no meu esboço, né? Seleciono o meu esboço aqui na árvore e clico na ferramenta. Ele vai gerar para mim uma ferramenta, nesse caso aqui, ele gerou para mim uma face, né? Então eu posso ocultar aqui o meu sketch e eu tenho aqui o meu elemento da bancada Draft, que seria a face com o retângulo, tá? E é isso aqui que a gente vai utilizar para gerar a nossa seção. Então como é que eu faço para gerar a seção? Eu seleciono a área da seção que eu quero, tá? Então eu clico aqui na área da seção e clico na ferramenta de criação de seção.
Opa, deu um problema aqui porque eu não selecionei somente a área, eu selecionei ele todo. Eu vou selecionar somente a área e clicar na ferramenta. E aí minha sessão é criada. Se eu vier aqui nas propriedades dessa sessão, eu já consigo ver que todas as propriedades foi calculado automaticamente. Então eu tenho minha área calculada automaticamente, momento polar de inércia, momento de inércia em Y, momento de inércia em Z, e o produto de inércia, que nesse caso é 0, né, porque a seção ela é simétrica. Então basicamente é esse o procedimento, tá, pessoal? Você desenha isso, você inclusive pode desenhar utilizando as próprias ferramentas da bancada aqui, Draft, tá? Então se eu fizer aqui, se eu posso desenhar aqui um elemento qualquer e utilizar esse elemento também para poder criar sessões, tá? Então aqui, ó, eu criei uma nova sessão baseado nesse elemento. Outra coisa também importante que eu posso utilizar para criar elementos que eu não puxei aqui como ferramenta, mas que pode ser utilizado, é a ferramenta de sessão da bancada BIM. Então eu vou vir aqui na bancada BIM, vou vir aqui em sessão genéricas, né? Perfil, e posso escolher aqui qual perfil eu quero. Então eu vou colocar aqui um perfil qualquer. Sei lá, selecionei esse perfil aqui, vou clicar aqui, eu tenho um perfil I já pronto, né, na bancada BIM. E eu posso utilizar também esse perfil. Para usar ele, basta eu fazer o mesmo procedimento. Eu vim aqui, clicar na face do perfil e clicar para gerar a minha sessão. E aí eu consigo ver aqui que todas as propriedades da sessão já foi calculada, tá? Só que o importante, pessoal, é que isso daqui esteja posicionado no centro, tá? Para o cálculo que ficar correto. Tem que estar posicionado lá na minha origem. Eu vou apagar aqui, porque não é a nossa intenção agora. Depois eu posso detalhar melhor a criação de sessão, mas por enquanto é isso. Então eu tenho aqui a minha sessão calculada, o elemento gráfico, né, da sessão, pela bancada Draft, e o meu elemento de sessão em si. Meu objeto de sessão da bancada Structure Tool. Beleza, material criado e sessão criada. Agora é a hora de definir o meu elemento estrutural, né? Definir essas propriedades do meu elemento estrutural. Então eu vou voltar aqui na minha barra, vou clicar nela e vou vir aqui definir o material e a seção. Então eu tenho que vir aqui clicar, vai abrir essa caixinha aqui, tá? Eu tenho que clicar, na verdade, nesse retângulozinho aqui do lado, tá, pessoal? Então eu clico aqui, vai abrir essa caixinha e eu defino o meu material. Então eu vou vir aqui no meu material, selecionar ele e clicar em OK. Da mesma forma eu vou fazer com a seção. Vou vir aqui em seção, vou abrir o quadradinho e aqui eu vou clicar na seção que eu acabei de criar. Então eu clico aqui na seção, seleciono e clico em OK. Então o material e a seção do meu elemento estrutural já foi definido, tá? Eu vou ativar aqui novamente a visualização dos meus suportes. A partir de agora, se eu quiser ver a seção que eu defini aqui dentro do meu elemento, né, basta eu vir aqui em seção e clicar aqui View Full Section. E aí eu tenho o desenho da minha seção completa na minha barra, tá? Eu posso também ver somente uma seção transversal disso. Basta eu vir aqui em View Section e ativar. Então eu tenho a visualização somente da seção transversal daquela seção. Isso é muito útil para quando a gente quer ver como é que está rotacionado, né? Qual é a posição da minha seção. Porque, por exemplo, se eu por exemplo, quisesse que minha viga ficasse deitada, né, se fosse uma viga chata, como é que eu faria? Ou eu desenharia isso já deitado, ou eu posso vir aqui, simplesmente na seção, né, na verdade no meu elemento de barra, e definir a rotação disso para 90 graus. Quando eu mandar recalcular a minha seção aqui, a minha seção já vai estar rotacionada para esse elemento, tá?
Então isso é feito individualmente para cada elemento, a rotação. Vou voltar aqui para 0 e vou mandar recalcular minha seção. E minha seção volta ao original, né? A forma original com que ela foi desenhada. Eu vou ocultar isso porque não é importante agora. E agora o nosso próximo passo é definir as nossas cargas, né? Aqui no nosso exemplo eu vou definir simplesmente uma carga linear. Então, para definir a carga linear, basta eu clicar no meu elemento de barra e clicar em carga distribuída. E aí eu já aplico a minha carga. Eu posso definir o valor da minha carga, né, o valor inicial e o valor final da minha carga. Eu vou definir aqui como sendo 20 kN do início ao fim. Tá? Eu posso, né, como você conseguiu ver aqui, ó, definir cargas triangulares e cargas trapezoidais também. Mas o nosso intuito aqui é de calcular uma viga simples, né, com carregamento distribuído uniforme. Então vou deixar aqui 20 kN. Vou definir a minha escala de desenho para 0,5 para reduzir um pouco, ficar melhor para visualizar. E pronto, a gente já tem o nosso esquema montado, né? Então a gente já tem a nossa barra, o nosso elemento estrutural com definição de material, de seção, já temos o carregamento e temos também os nossos apoios. Agora a gente já pode calcular a nossa estrutura. Como é que a gente faz para calcular? Basta a gente selecionar todos os elementos da estrutura. Para isso, pessoal, eu geralmente faço da seguinte forma. Eu clico com o Shift B, eu dou um clique no Shift B, né, utilizando o atalho Shift B, e ele vai ativar a ferramenta de seleção por área. Então eu consigo aqui, ó, clicar e arrastar e selecionar todos os elementos de uma única vez. Então aqui eu já estou com todos os elementos selecionados. Está vendo que ele foi selecionado aqui na árvore. Notem que o material e a seção não foi selecionado. E isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Porque o material e a seção, eles são definidos a partir do meu elemento de barra, tá? Então eles não precisam ser selecionados. E também o meu elemento que foi utilizado como base para minha seção não pode estar selecionado, tá? Pelo menos nessa primeira versão alfa, tá? Porque senão ele dá um bug, porque a bancada entende que esse elemento aqui, como é uma linha, né, um elemento da bancada draft, ele entende que esse elemento poderia ser um elemento estrutural também. É um bug, tá, pessoal, que é um bug conhecido e que eu pretendo solucionar aí o mais rápido possível. Mas por enquanto deixe ele fora da seleção, e aí basta clicar na ferramenta de cálculo. Então eu vou clicar aqui em calcular e ele já vai criar o meu objeto de cálculo aqui. Vou selecionar ele e eu já consigo ver todos os meus resultados aqui, tá? Beleza, o meu objeto calculado sem erro nenhum, quer dizer que ocorreu tudo bem. Então agora a gente consegue já gerar os nossos diagramas de esforços. Então para gerar o diagrama, como é que eu faço? Eu seleciono o meu objeto de cálculo e venho aqui em gerar diagramas, né, na ferramenta de diagrama. Então eu já tenho o meu objeto diagrama já criado aqui. Eu quero gerar um diagrama, um objeto para cada tipo de diagrama, tá? Quem não viu no meu último vídeo, eu consigo criar vários diagramas num único objeto, tá? Eu vou até mostrar isso aqui para você agora. Vou criar aqui, vou habilitar o diagrama de momento e o diagrama de cortante em Y, tá? E consigo também, eu vou aumentar as escalas para poder facilitar a visualização. Vou colocar aqui no diagrama de momento 10 e o diagrama de cortante com uma escala de 10 também. Então eu tenho aqui os meus dois diagramas, mas como você pode ver, fica difícil de visualizar. E quando eu retiro a visualização do elemento completo, né? E isso é ruim. Então o que eu costumo fazer não é definir todos os diagramas em um único objeto, mas sim definir um diagrama em cada objeto, tá? Então eu vou retirar o diagrama de cortante daqui
e vou definir um outro diagrama. Então vou clicar aqui em Calc e em Diagrama, e a partir desse novo elemento, né, desse novo objeto de diagrama, definir o diagrama de cortante. Vou também modificar a cor aqui para facilitar a visualização. Vou colocar a cor verde e aumentar a escala para 10. Beleza, então a gente já está aqui com o diagrama. Como o diagrama de cortante ele é uma linha reta, eu vou reduzir o número de pontos, porque não é necessário tantos pontos assim. O número de pontos do diagrama é definido na ferramenta de Calc. Então eu vou vir aqui em Calc e aqui eu consigo definir o número de pontos para cada tipo de diagrama. Então eu vou vir aqui em diagrama de cortante e vou definir o número para 3. Então 3 pontos. Ou 4, né? Aqui a gente está com um bug, tá? Eu não sei exatamente o que está causando esse bug, mas geralmente pode ser que aconteça esse bugzinho aqui também. Eu vou definir aqui então 4. Aí, a gente já está com o valor correto aqui. Então ele traçou o diagrama. Esse é outro bug conhecido, tá, pessoal? Vou vir aqui no diagrama de momento e vou definir também, vou reduzir o número de pontos aqui para 7. Então já estou aqui com o número de pontos de 7. Eu consigo reduzir o tamanho da fonte. Então eu vou reduzir aqui a fonte para 80 nos dois diagramas. E aumentar a escala, né? Vou aumentar a precisão dos números aqui, dos meus resultados, para 3 casas decimais. Então aqui eu já tenho o meu diagrama de cortante e o diagrama de momento. Eu vou retirar aqui a minha força distribuída para facilitar a visualização, tá? Então aqui eu já estou com a minha viga simples, toda calculada, né, e já com os diagramas traçados. Então, pessoal, vamos agora fazer a validação desses resultados, né? Que como é uma viga simples e esse resultado já é conhecido de forma analítica, a gente consegue, de fato, verificar se esses resultados estão de acordo com o que a gente espera, né? Então eu tenho aqui a visualização do meu esquema, né, de como é que funciona, né, essa viga biapoiada. Então aqui eu tenho um carregamento Q, um comprimento L, e a gente sabe que o momento máximo pode ser calculado como Q carga vezes o comprimento da minha viga ao quadrado sobre 8. Vamos calcular aqui, usar uma calculadorazinha aqui. E vamos ver se esses resultados estão de acordo, tá, com o que a gente definiu. Então, vamos lá. A gente definiu o nosso comprimento da nossa viga como sendo 5 metros, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui para vocês é que a unidade dos resultados é definida a partir desses parâmetros aqui em cima, tá, pessoal? A unidade de força e unidade de comprimento. Essa unidade de comprimento aqui também é usada para definir o meu carregamento distribuído, tá? Então, se eu definir aqui em Calc que a minha unidade de comprimento é centímetros, esse carregamento aqui vai ser essa unidade de força por centímetro, tá? Como eu defini aqui a unidade, né, padrão está em metros, então esse carregamento automaticamente foi considerado no cálculo como 20 kN por metro. Tá bom, pessoal? Isso é uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de comentar. Então vamos lá. Vou pegar minha calculadora aqui e eu tenho um carregamento de 20 kN, né, linear, multiplicado pelo comprimento ao quadrado da minha viga, que seria 5, então é 5 vezes 5, e dividido, eu vou aplicar aqui, então eu divido isso por 8, que vai dar 62,5, né, quilonewtons metro, tá, pessoal? Que é a unidade definida na ferramenta de cálculo, tá? Então, se a gente vier aqui no carregamento, no maior carregamento que eu tenho, né, que seria essa posição aqui,
de 6,2 vezes 10 elevado a 1, que dá 62,5, é exatamente o valor esperado no cálculo analítico. Então, o resultado está sendo validado aí com o nosso cálculo analítico. Então, a gente pode ter uma segurança um pouco maior sobre os resultados da bancada StructureTo. Mas, né, como eu disse, é uma bancada ainda em estado de teste, né, é uma versão alfa que eu estou lançando aí para vocês, e conto com vocês para validar resultados de estruturas mais complexas, tá, pessoal? Então, quem tem aí, quem já trabalha, né, com ferramentas comerciais, se possível, fazer esse tipo de análise, tá? Jogar, né, fazer o lançamento da estrutura lá no software comercial, voltar aqui, fazer o lançamento da estrutura no FreeCAD e comparar os resultados e me mandar um feedback também com isso, vai me ajudar bastante, tá, pessoal? E até mesmo para poder aumentar a confiabilidade aí da nossa bancada de estruturas, né, de análise estrutural. Então, acredito que nesse vídeo é só, tá? Eu provavelmente vou estar criando mais vídeos com estruturas cada vez mais complexas, mostrando aí para vocês. Vou estar também desenvolvendo as ferramentas que ainda faltam, né? Que, por exemplo, ferramentas básicas que ainda faltam, que seria a adição de carregamento de momento, tá? Também existem algumas outras ferramentas, como adição de rótulas e outras coisas desse tipo, que vai facilitar muito. Eu vou salientar de novo, tá, pessoal, que essa bancada ainda não faz cálculo de treliça, tá? Porque as barras aqui não são barras de treliça, então não é possível ainda fazer cálculo de treliça, mas vai ser possível fazer isso no futuro próximo. Eu acredito que nesse vídeo é só, e conto com vocês aí para estar me ajudando nessas análises, e até a próxima.